Hoje é dia 29 de junho de 2026, metade do ano, hein, gente? Acabando as festas juninas e começando as festas julinas. Melhor período aí de festas do Brasil. Queima Kengarau no caso de Michele Bolsonaro. Até o Marco Feliciano resolveu meter o bedelho nessa bagunça. Vamos ver o que ele falou. O Bolsonaro recebeu o Flávio saiu e já contou que ele era o candidato. E a Michele disse que ela não foi consultada e nem comunicada. Então criou-se um racho no meio da família. Mas isso, até antes do Bolsonaro ser preso, já tinha esse negócio de um que deixou de seguir o outro, não sei o quê. Sempre teve. Parece que ali o pessoal não se entende muito bem, né? É briga de família, né? Todo mundo tem família, você tem família, eu tenho. Você sabe que de vez em quando família é uma benção, né? Então, o que nós vimos ontem mesmo com a questão da Michele com o Flávio é uma questão muito pessoal. Você percebe que é uma questão pessoal. Ela desenterrou um defunto do ano passado lá no norte do país, negócio com o Ciro Gomes, para justificar o que ela fez ontem. Né? Então, eu acredito que eles estão feridos. Opa. Eles tinham que Você acha que aquilo que ela fez foi com a anuência do Jair Bolsonaro? Eu não posso afirmar porque eu seria leviano, mas é muito difícil não acreditar que o Bolsonaro não sabia. Porque ela está dentro da casa. Ela dorme com ele. Né? Então, ela é a esposa dele, ela quem está cuidando dele. Então, ainda hoje eu estava lendo... Mas ela pode fazer por uma revolta pessoal, Feliciano? Ou você acha que está tudo tranquilo na casa deles? O Feliciano botando fogo no parquinho bolsonarista. Agora, no site Metrópolis, uma jornalista ela fez a seguinte alusão. Ela entendeu que é como se a família Bolsonaro, o casal, tivesse querendo se afastar um pouco do Flávio por conta da questão do Banco Master, talvez por coisas que possam vir ainda. Né? Porque, numa fala do Flávio, ele falou assim, não, pode aparecer mais áudios, mais sei o que lá, imagens. Imagens. Então, tá todo mundo assim, pisando em ovos. E vai aparecer, né, Varol? Eu não sei. Eu gostaria que não acontecesse. Porque, veja só, vamos falar um pouquinho da questão do Dark Horse. O dinheiro é um dinheiro privado, emprestado ou doado para uma instituição privada, para um filme privado. Até aí não tem crime nenhum. Não há ilegalidade. Não há ilegalidade, mas qual é que o banco é privado? Então, por que um banco vai dar milhões e milhões e milhões para uma pessoa? Um banco em má situação, inclusive porque o Master, quando estava dando essa grana, já não estava bem das pernas, buscando recursos e... Como é que é? Feliciano é cuidadoso para não tomar tapa do boca aberta que ajudou ele, mas é leviano para falar qualquer coisa que envolva violência doméstica e abusos. Pois é, né? Qual é a intenção? Então, não é a primeira vez. O Banco Master sempre ajudou outras pessoas. Como você disse, eles ajudam gregos e troianos. Não há coloração. Né? E é sempre com pretensão. Poxa, eles sabem que mais cedo ou mais tarde o clã Bolsonaro pode voltar ao governo. E pelo que o Flávio me explicou, e eu acredito nele, o filme, como o Bolsonaro é extremamente conhecido, o filme ia ter algum tipo de retorno. Então ia ser um investimento. Né? Até aí não há problema nenhum. O que pegou foi que o filme foi rodado todo no Brasil, a produtora está aqui no Brasil, mas o dinheiro parece que foi para um fundo nos Estados Unidos, para depois... A produtora que teve uma empresa ligada a ela, que recebeu, inclusive, emenda do Paulo Bilinski para um campeonato de Free Fire. Notícia está no Drops de Jogos, é de uma reportagem do Metrópolis. Dona Karina da Gama fazendo esse tipo de coisa. Ó, deixa eu até mostrar para vocês. Eu não ia nem mostrar, mas acho importante aqui. Esse absurdo, ó. Emenda indicada por Paulo Bilinski, tá? Rolou isso aqui. Reportagem do Matheus Salomão no Metrópolis. A firma administrada por Karina da Gama, a Instituto Máximo Realiza, recebeu 1 milhão para realizar um campeonato de Free Fire em São Paulo. Que, enfim, tá nessa coisa. Nem para um jogo decente, pois é, nem para um jogo decente. A entidade do terceiro setor, por sua vez, usou cerca de 160 mil para o pagamento da empresa Go7 Assessoria, Produção, Marketing Cultural LTDA, que tem como única sócia administradora a Karina da Gama. A emenda foi indicada por Paulo Bilinski ao orçamento de 2024, mas a quantia foi paga pela União ao Instituto Máximo Realiza apenas em setembro de 2025.
O repasse ocorreu após a ONG e o Ministério do Esporte celebrarem o termo de fomento. Ó, bobeando o Ministério do Esporte do Lula, tá? A Goal7, conforme relatório, foi contratada para realizar a gestão geral do evento, coordenação, produção executiva, palestras, operacionalização estratégica. No relatório final enviado ao Ministério do Esporte em março, a ONG afirma que todas as contratações foram realizadas mediante processo seletivo transparente, com análise técnica documental das propostas apresentadas, garantindo aderência ao plano de trabalho aprovado às exigências do termo de fomento. Projeto que consistiu em um campeonato de Free Fire foi realizado entre 6 e 21 de dezembro do ano passado em São Paulo. Segundo o relatório, a iniciativa contou com participação de 600 jovens. Saiu caro, hein? Saiu carinho. Da empresa, da produtora do... Cheguei atrasada, tô vendo um 2x para alcançar o Pedro Alveu. Já mandei 10 no Pix, Pedro. Obrigado, querida Lainara. Lainara, você é uma querida, você é uma maravilhosa. E vamos voltar pro Feliciano. Voltar para cá. Por que pingar lá e voltar aqui? E estão lastreando dinheiro, parece que tem compra de casa, então está uma coisa muito mal explicada. Por isso, o Flávio e o Mário Frias, que foi um dos diretores do filme, deveriam fazer aquilo que eles prometeram. Abrir as contas e explicar para o povo. Eles disseram que não tinha problema nenhum em fazer isso, lembra? Que eles iam pedir as contas, iam colocar tudo isso aí para o povo ver. Então nós estamos esperando tudo isso acontecer. Mas veja só, nem com tudo isso... Mas não vai acontecer, né, Varão? Não sei. Varão. É um podcast evangélico, tá, gente? O Feliciano taca fogo no parquinho. Daniela Lima falou bastante sobre o caso no final da semana passada e alguns vídeos repercutiram no final de semana. E o Reinaldo Azevedo falou. Michele Bagunços Reaças. E aí, Mendonça? Busque apreensão contra Flávio. Mendonça que agora é relator. Pode ser o relator das investigações contra Flávio Bolsonaro. Vamos ver juntos? Bora! Meus caros, Flávio Bolsonaro se deu conta da besteira que fez inicialmente ao subestimar o vídeo de Michele. Se vocês se lembram, um pouco antes da partida do Brasil contra a Escócia, ele pegou, disse que estava lá, feliz vendo o jogo e que nada nem ninguém iriam aborrecê-lo. Estava se referindo de maneira coberta ao vídeo da madrasta. Bom, o vídeo caiu como uma bomba nas redes sociais, na sua campanha, na sua candidatura. Para vocês terem uma ideia, entre a noite de quarta e a manhã de quinta, considerando os temas políticos, né, o vídeo da Michele e a questão Jacques Wagner foram os dois mais comentados. Considerando esses dois, o caso Michele representou 76% das menções. E a esmagadora maioria negativa a Flávio. Né? Bom, então, e aí ele já tinha feito uma nota àquela altura, mas não adiantava, ele teve de gravar um vídeo, e gravou um vídeo. Repetiu a besteira de dizer que ele é marido, ele é pai de 2 filhas, e, portanto, não maltrataria sua mulher e suas filhas, não faria o mesmo com aquela que é casada com seu pai. Fica parecendo que é o grau de parentesco que determina esse respeito. Besteira. Apelou à religião, né, disse que e se vitimizou um pouco, está longe da sua casa, não pode orar com as suas filhas, mas que recebeu um manto como missão do pai, e que tudo que ele faz é porque o pai ordena, ou o pai tem ciência de tudo. Um pouco respondendo a Michele e contestando Michele, mas buscando aproximação com ela, se desculpou, né? E fez um convite explícito para que ela participe de um encontro na quarta-feira com mulheres conservadoras. Bom, o que se sabe do vídeo é que Michele havia falado a Damares, queria sim divulgar o vídeo, que tinha mobilizado uma equipe de profissionais, e o vídeo é um vídeo feito por profissionais, com coisas ali meticulosamente colocadas no cenário, alusão dela à linguagem de Libras, alusão a Israel, muito caro aos evangélicos, né? Imagens do próprio Bolsonaro, diplomas que ela recebeu na sua trajetória política. E aí a campanha do Flávio agora, vão pedir desculpa, tentar tirar isso da frente e ver se descola logo uma vice-mulher, porque esse é o grupo que mais foi atingido pela mensagem de Michele, né?
que foi muito clara ali em dizer que foi desrespeitada, que foi humilhada, né? Que Flávio disse que ela não entende nada. Bom, isso não pega bem. E, insisto, Michele não é alguém que os irmãos consigam esmagar como fizeram com outras lideranças, né? Então a coisa se complicou para ele, definitivamente. André Mendonça será o relator do caso Dark Horse, aquele do pedido de dinheiro do Flávio. Pergunta: haverá mandado de busca e apreensão? Estamos falando de 60 milhões com evidências de que o dinheiro foi usado, ou indícios, para a Caixa 2, né? Se o caso Jacques Wagner mereceu um mandado de busca e apreensão, e não estou dizendo que não, pergunto, e Dark Horse? Veremos, né, o que vai fazer o ministro. É isso aí. A ver o que o André Mendonça vai fazer, né, gente? O negócio é o seguinte, é fogo no parquinho agora da extrema-direita, tá? É isso que o vídeo da Michele prenuncia, por isso que eu falei que era um vídeo maravilhoso na semana passada, e é mesmo. Tá? Entendo as críticas que a Janja tá fazendo. Parece, inclusive, a Dani Lima traz essa informação. Vou até trazer aqui para vocês para incrementar mais o editorial. E agradecendo sempre a todo mundo que está presente aqui conosco, pedindo para vocês superchats, pix, contribuições, para a gente fechar bem o nosso mês, queridos e queridas. A gente precisa de todo o apoio de vocês para continuar fazendo esse trabalho colaborativo. Vamos lá para a gente só ver essa pontuação da Daniela Lima. E vamos lá. Já tem externado muita preocupação com o grau de engajamento que a esquerda está dando nestes vídeos e expressando, inclusive, certa solidariedade para o que ela vê como um discurso absolutamente incoerente entre o que ela fala e o que ela faz. Michele fala e o que Michele faz. Por quê? Janja diz, né? É triste, segundo um auxiliar, que a Michele tenha descoberto a lesividade do sistema ao qual ela própria dá sustentação há anos. Me dói que ela tenha levado tanto tempo para perceber a misoginia entranhada no círculo que a cerca. Segue a primeira-dama, segundo o auxiliar, né? Ao mesmo tempo, há muita incoerência e a esquerda precisa enxergar isso com criticidade. A Janja lembrou nas conversas que teve sobre esse assunto que Michele Bolsonaro apoia candidatar as mulheres que se insurgem contra mecanismos mínimos de assertividade, de garantia de participação feminina nos processos políticos, como a cota, que estabelece um investimento mínimo dos partidos em candidaturas femininas. Há candidatas em Santa Catarina, por exemplo, que militam abertamente contra o mecanismo que serve para garantir um mínimo de investimento numa fatia de representação do maior segmento do eleitorado. As mulheres são a maioria do eleitorado no Brasil. Então a Janja diz, olha, veja, aqui ela se insurge, diz que precisa ser respeitada, que entende de política, mas, por outro lado, na hora de defender mecanismos mínimos que garantem a participação feminina no processo político, ela se coloca contra o direito das mulheres. Então, o que existe aí é muita incoerência e a esquerda precisa abrir os olhos. Essa é a mensagem que a primeira-dama está tentando passar na melhor linha, Mauro, como eu escrevi ali no texto, né, na melhor linha, cria cuervos, né, cria corvos e eles lhe arrancarão os olhos, no sentido de Michele não dá ponto sem nó no entendimento da primeira-dama Rosângela Lula da Silva. Ela usa de um discurso quase que feminista, de fato, mas atua contra a participação feminina, ou o aumento da participação feminina, ou a garantia de direitos mínimos à participação feminina no processo político. Gente, a Dani tá correta, e na verdade a Janja tá correta, né, nessa pontuação, mas assim, eu não teria tanto medo, e é uma coisa que a nossa própria Lainara explicou aqui no chat. Pedro, rolo compressor que estão tentando passar na Michele Bolsonaro do lado do Bolsonaro, isso é um show de misoginia. O baixinho da Kaiser, que é o Paulinho Figueiredo, defendendo o fim do voto feminino. Mas é isso. Eles são isso. Eles são isso. Tem que acordar a esquerda cirandeira, mas tem que entender que o vídeo da Michele é uma oportunidade também para o nosso campo. Para o nosso campo. São eles brigando entre eles.
São eles destruindo eles próprios. É isso também que está acontecendo, envolvendo todas essas pessoas. Não é meramente, eles estão promovendo, a Michelle de alguma forma vai se beneficiar. Não, gente. Ela já tem um capital político muito forte. Ela é uma mulher evangélica, representando uma fatia importante do segmento evangélico, mas ela está sendo sabotada, inclusive, pelos seus. O Silas Malafaia não está mais do lado dela. O Silas Malafaia não está mais do lado dela. Pedro, não sei se você ouviu o Medo e Delírio de Sexta. Não ouvi. Aliás, um beijo para os meninos, fazem um podcast maravilhoso. Se você puder me resumir aqui, eu comento aqui, não tem problema nenhum. Acho que é melhor não rodar para não dar problema na transmissão. Mas é disso que eu falo para vocês, gente. Eles meteram um áudio do Paulo falando que mulheres, sobretudo solteiras, voltam mal. É isso. É isso. Tá? É uma coisa que eu venho falando. Eu falei, inclusive, com uma parlamentar muito amiga minha, não vou falar o nome para respeitar a privacidade, mas eu expliquei para ela. Hoje em dia, você ser feminista e não ser de esquerda, não se trata de um dogmatismo, tá? Evidentemente que existem feministas que são liberais. Mas o feminismo que ataca as causas do problema da discussão do patriarcado, ele é fundamentalmente de esquerda. Ele é fundamentalmente de esquerda. Ele é, inclusive, anticapitalista. Se tem um sistema que fortalece o patriarcado, é o capitalismo. Mas você não tenha dúvida nenhuma disso. O capitalismo, no máximo, faz algumas concessões ao feminismo liberal para faturar em cima. Mas quando o feminismo liberal não é mais relevante, dá-lhe misoginia, dá-lhe machismo. E a questão não é a gente ter sororidade com a Michelle, é entender a temperatura da família Bolsonaro. Entender aquilo que o Feliciano estava falando no vídeo. Por isso que eu botei na capa hoje queimando, tá pelando essa crise. E tem que apelar mais, tem que pegar fogo. Tem que entrar em combustão. Essa família, a crise da família Bolsonaro, é uma felicidade para o Brasil. A crise da família Bolsonaro, o ruir da família Bolsonaro, a decadência da família Bolsonaro, a depressão completa da família Bolsonaro é boa para o Brasil. Eles são a família real às avessas, que a família real ainda tinha um contexto. Eles estão querendo criar uma monarquia hoje. E nós que somos republicanos, nós que somos democratas, nós que somos esquerdistas, nós que somos socialistas, nós que somos comunistas, não podemos tolerar essa família. Chega! Essa família tem que ser varrida da política. Não é para ter exatamente o que a Lainara, nossa membra, está falando aqui. Não dá para ter empatia com quem quer tolher os nossos direitos. Não dá para ter empatia com quem quer acabar com a democracia. Não dá para ter empatia com quem quer destruir o Brasil. Isso é importante que as pessoas saibam. É o que o Reinaldo falou também a respeito do risco que a gente tem ali do golpe envolvendo o Bolsonaro. Do golpe. E a direita está em parafuso, a extrema-direita está em parafuso. Que bom. Que se confundam mais. Nessas, eu tô com o Gustavo Machado, comunista trotskista, que fala, eu tô rindo das velhinhas presas. Eu tô rindo dos caras do 8 de janeiro presos, porque morreram 700 mil pessoas na pandemia. Não é uma vida pela outra. Eu não desejo a morte de ninguém. Nem dos golpistas. Mas eu quero que eles sejam duramente presos. Duramente presos. A gente não pode relativizar o crime de golpe de Estado. A gente não pode relativizar o que o Flávio fez no Master. E aí, Mendonça, você vai tomar as providências? Vai ter busca e apreensão contra o Flávio? Vai ter o devido processo legal? Como teve com Ciro Nogueira e com os outros? Ou vai ficar no nhenhenhé? Vai ficar no mimimi? Eu quero essa Polícia Federal trabalhando. Eu não quero só a Polícia Civil de São Paulo. Eu não quero só a Polícia de São Paulo, Civil de São Paulo, investigando o Dark Horse.
Nós temos que ter as outras instâncias do Estado indo para cima. Mago Vermelho mandou, briguem mesmo, mas briguem, eu incentivo, eu dou uma cadeira para você dar uma cadeirada no cara. A Jane Inglese mandou aqui, eles mostraram nos 4 anos a tragédia que é essa família. Agora essa Micheca só a transferência que ela é uma arrogante, soberba e vigarista. Opinião aqui da Jane. Mas é isso, gente. Nós temos que nos aproveitar dessa briga. A política, gente, ela não suporta os ingênuos. Quem tá nessa por ingenuidade, ainda mais em ano eleitoral acontece de tudo, tá, gente? Hoje à noite nós teremos, infelizmente não serão os dois juntos acho que serão na próxima segunda. Nós teremos hoje o Ottoni de Paula à noite. O Ottoni que declara voto no Caiado. E que vai no podcast hoje, na entrevista do Nosso Campo. E na semana que vem eu quero tentar trazer o Ottoni e o Julian Lemos juntos. Porque eu gosto dos dois, porque eu confio cegamente dos dois? Não, e nem preciso. O Julian ainda declara um apoio mais contundente ao Lula. Mas eu não preciso confiar no Ottoni de Paula. Eu preciso confiar na ruína da família Bolsonaro. Eu preciso confiar que as instituições façam, enfim, o seu serviço. Nós temos que pressionar esse André Mendonça. Quem esse André Mendonça pensa que é? Para se achar o novo Sérgio Moro. Ele não é o Sérgio Moro, ele é só um ministro. Eu quero ver ele para cima do Flávio Bolsonaro. Eu quero ver ele para cima da extrema-direita. Ou vai arregar, ou vai falar de republicanismo. As avessas. Como é o que esses bolsonaristas geralmente fazem. Ah, não pode investigar, porque segundo não sei do que lá, que a gente sabe, se não investigarem Flávio, qual que é o motivo. Porque é ano eleitoral. Porque é ano eleitoral. O seu André Mendonça tem que ser cobrado. Não fizeram o circo, o inferno com o Dias Toffoli? Eu não tô falando que o Dias Toffoli é santo. Mas não fizeram o inferno com o Toffoli? Agora eu quero ver todas essas galera. Cadê a Malu Gaspar falando do Mendonça? Cadê o Metrópolis falando do Mendonça? Exceto o Reinaldo Azevedo. Reinaldo que faz um serviço correto. Cadê o resto do Metrópolis falando a respeito do Mendonça? Isso tem que ser cobrado, gente. Metrópolis que inclusive perde de audiência pra gente agora de manhã. A gente sempre passa eles. Porque aqui tem informação de qualidade. Aqui vocês saem com o melhor resumo das notícias. Das informações que estão pegando fogo na internet até o que é realmente importante. A gente separa, a gente decupa, a gente entrega para vocês o melhor tipo de informação. Cadê o ministro André Mendonça? Eu cobro. Eu não fico puxando o saco, eu não fico bajulando o ministro André Mendonça. Eu tô aqui para cobrar. Cadê a investigação do Flávio Bolsonaro, André Mendonça? Cadê as providências? Ou vai ficar só no discursinho bonito? Vai ficar só nessa coisinha, nessa retórica? Que fortalece, na verdade, os discursos anti-STF. Vai continuar nisso? Vai continuar nessa questão toda? Nós temos que brigar. E essa é a importância do vídeo da Michelle. Eu achei fabuloso o vídeo. Eu achei fabulosa a divulgação do vídeo. Tem que espalhar mais. Tem que botar fogo. Fogo nessa família Bolsonaro. Esses caras que acham que são a corte portuguesa no Brasil hoje em dia. É isso que tem que ser feito com eles. E só endereçando uma última resposta ao nosso querido, sob o risco de ser chamado de Neymarzete, nosso querido Fernando Graton. Bom dia, dormiram bem? Muito bem, meu querido, tive um ótimo final de semana. Todos prontos para torcer pelos Samurais Azuis hoje? Eu vou falar uma coisa, vocês vão ficar bravos. Mas se o Neymar não jogar, eu tô torcendo pela seleção brasileira. Ah, mas você é um Neymarzete. Não, é que assim, justiça seja feita, exceto pelo mau gosto com a Virgínia, Vini Júnior jogou um bolão, hein? No jogo do jogo passado. Eu acho que se vencer o Japão, vai ser justo. Se os Samurais Azuis ganharem, também não vou achar injusto. Então é isso. Agora, se o Neymar jogar, se o Neymar virar o puxa-saco dos
dos narradores, aí eu desisto. Aí eu desisto de vez da seleção. Gesley mandou, bom dia, tenho a impressão de que o caso de Demais não está sendo coberto pela mídia com a devida importância. Será que ao contrário do Castro, do Ibanez e do Rui Costa, pupilo do Macedo se safa? Cara, tem um repórter que tá sempre em cima desse caso, que é o Gilberto Nascimento, que é o maior especialista em Edir Macedo do Brasil, e ele publicou essa excelente matéria. Aliás, o Intercept Brasil é uma mídia que eu acho fantástica, né? Ele continua em cima da questão, tá? Tem o caso aqui da Infraero, apadrinhando parentes de deputados do Republicanos, partido ligado à Universal. Na semana passada, Paulo Motorim, não assinei essa newsletter. Quem segurou a bronca foi meus colegas Thaís Alcântara e Eduardo Goulart. Por isso a edição de hoje é feita pelo repórter Gilberto Nascimento, parceiro de uma das primeiras histórias dessa newsletter. Foi com ele que assinei a segunda edição Cartas Marcadas, quando revelamos o vídeo do presidente do Republicanos, Marcos Pereira, comendo bife folhado a ouro em Nova York. O Republicanos apareceu por outras vezes aqui. Não por acaso, o partido de Tarcísio de Freitas, Hugo Mota e Marcos Pereira costumam projetar uma imagem de austeridade e moralidade. A reportagem de hoje ajuda a entender como esse discurso convive com a prática do poder em Brasília. Vamos aos fatos. O que diz a reportagem? Deputados federais utilizaram sua influência política para emplacar filhos e um ex-genro em cargos comissionados na empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária Infraero durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Uma lista de 13 nomeações obtidas com exclusividade pelo Intercept Brasil revela que as indicações para estatal beneficiam diretamente familiares de 4 políticos do Republicanos: os filhos de Gilberto Abramo, de Minas Gerais, de Wilson Santiago, da Paraíba, e de Augusto Coutinho, do Pernambuco, e o ex-genro de Silas Câmara, do Amazonas. Então o governo Lula tem que ficar atento a isso aqui, tá? O Gilberto Nascimento é um craque, escreveu um livro chamado O Reino, sobre o Edir Macedo, em que eu sou mencionado na reportagem sobre os quartos, os aposentos do Edir Macedo no Templo de Salomão, tá? Então, a gente tá por dentro dessa história e vamos pra cima disso, tá, gente? Esse é meu editorial de hoje, agradecendo ao Gesley, agradecendo a galera que manda pix, agradecendo a galera que sugere pautas, inclusive surgiram. Quem mandar 20, lembrando, vocês ganham um livro. Se mandar R$100, tem curso de roteiro para a galera que nos acompanha aqui na Folha TV. Agradecer as 233 pessoas. Dizer para vocês que uma coisa importantíssima, nós já estamos na frente do Metrópolis. Deixa eu ver, o Metrópolis, que é um portal consolidado, estamos na frente do Metrópolis, tá? Então, queridos e queridas, aqui a gente traz jornalismo de qualidade e é isso aí, gente. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!